Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a replicação do DNA, ou também chamado de duplicação do DNA, onde uma fita dupla de DNA vão formar duas fitas duplas de DNA. Isso ocorre na fase S da intérfase, que a gente viu lá já em ciclo celular. Bom, então a gente tem aqui uma fita dupla de DNA, lembrando que ela está em forma de dupla hélice, né? Ela está aqui enrolada. A gente não colocou aqui retinha para facilitar. E que a gente tem ligações aqui entre bases nitrogenadas. Timina liga com a ademina, citosina liga com a guanina. E que essas fitas são sempre inversas. Então, uma começa 5 linhas e termina em 3 linhas. A outra começa em 3 linhas e termina em 5 linhas. Primeiro caso, a primeira coisa que vai acontecer é o desenrolamento dessa fita e a separação dessas fitas duplas. Essa duplicação ela é semi-conservativa. Então, uma fita de cima vai formar uma fita complementar, a fita de baixo vai formar outra fita complementar. Então, a primeira coisa que acontece é uma proteína chamada helicase, em que ela vai abrir essa fita dupla. Então, ela vai se movimentando e abrindo a fita dupla de DNA. Essa helicase, ela atua inicialmente em umas regiões que a gente chama de regiões de origem de replicação, em que tem muita ligação adenina-timina. Por que isso? Porque a adenina-timina só tem 2 ligações de hidrogênio. Então é mais fácil de quebrar essas ligações do que quando tem a ligação citosina e guanina, que são 3 ligações de hidrogênio. A fita está aberta e a gente tem algumas proteínas atuando aqui. A topoisomerase, ela vai evitar um supernovelamento na parte que vai abrindo. Então, quando você pega, enrola um barbante no outro e abre, quando ele preso numa ponta, a ponta vai acabar super enrolando. Então, para evitar isso, a gente tem uma proteína chamada topoisomerase. Além disso, proteínas SSP, elas vão manter essas fitas separadas, porque aqui tem uma atração química que vai tentar fazê-las juntarem novamente. E essas proteínas são as responsáveis por isso. Então, agora a gente tem uma fita no sentido de 5 linhas, 3 linhas separada, e outra fita aqui no sentido de 3 linhas, 5 linhas do outro lado. A gente vai ter 2 formas de fazer a síntese desse novo DNA. Uma é a síntese contínua. Por que ela é contínua? Porque ela vai na direção do desenrolamento. Então, vai abrindo, à medida que vai abrindo, ela já vai construindo aqui. E aqui a gente vai ter uma síntese descontínua, eu vou explicar por quê. A gente vai começar aqui na síntese contínua. Ela começa com uma molécula chamada RN', uma proteína, que vai adicionar aqui um conjunto de nucleotídeos que a gente chama de primer. E é nucleotídeo de RNA. Então, a primase vai vir e vai adicionar aqui um RNA, chamado de primer. Lembra que vai ter sempre a ligação, né? U liga com A, G liga com C. Lembra que ainda é uma molécula de RNA. Depois que tem a primase, a gente vai ver a DNA polimerase identifica esse primer e começa a produzir a fita na síntese contínua. Então, assim que abre, já coloca o primer e a gente já tem a formação da fita de DNA de maneira contínua. Então, aqui não dá para a gente mostrar isso, né? Mas à medida que vai abrindo, vai construindo. Não espera abrir toda para depois vir montando o DNA, não, tá? A DNA polimerase 3 aqui, ela só atua no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, por isso que aqui embaixo não vai ser contínuo. Então, a gente tem uma fita 5 linhas, 3 linhas aqui embaixo, sempre inverso da de cima, né? Na síntese descontínua, a gente vai ter o RN' adicionando vários primers, porque agora a fita vai correr no sentido 5 linhas, 3 linhas, que é da esquerda para a direita. Então, abre um pouquinho, adiciona um primer. Adicionou um primer, a RNA polimerase vai vir e vai correr no sentido 5 linhas, 3 linhas. E vai nesse sentido. Então, à medida que vai abrindo a fita, vai colocando primers para ela correr no sentido inverso. Porque senão ela teria que esperar finalizar toda a abertura da fita para vir da esquerda para a direita de maneira contínua. Isso ia atrasar muito o processo. Então, abriu mais um pouquinho, põe um outro primer e a DNA polimerase vem e faz mais um pedacinho da fita. Cada conjuntinho desse de primer mais fita de DNA é chamado de fragmento de Okazaki.
Então a gente vai ter vários desses fragmentos. Por isso que aqui é uma síntese descontínua. A gente vai vendo vários primers com vários pedacinhos de DNA. Aqui não. Aqui, à medida que vai abrindo, vai construindo. Bom, como que a gente finaliza esse processo? Lógico que isso no processo que vai abrindo aqui toda a fita, tá? A gente vai ter uma proteína chamada exonuclease, que ela vai substituir esses fragmentos que aqui ainda estão com fragmento de RNA por fragmentos de DNA. Então ela vem e faz a substituição por fragmentos de DNA. Outra coisa que essa exonuclease faz, que é muito importante, ela vai conferir se todas as bases nitrogenadas foram colocadas de maneira correta. Então, se aqui, por exemplo, era um A e foi adicionado aqui um T, ela ia vir e corrigir. Então, a exonuclease vem aqui, tanto na parte contínua quanto na parte descontínua. Então, vai lá, vai substituindo. Agora, a gente tem um monte de pedacinhos de fita de DNA. O que está faltando? Olha, eles não estão ligados, estão vendo? Aqueles pedacinhos de RNA que foram substituídos por pedacinhos de DNA não estão interligados. Então, a gente vai vir aqui uma outra proteína chamada DNA ligase, que vai ligar os fragmentos de DNA. Então, ele passa, liga um fragmento na síntese contínua e vai ligando os fragmentos na síntese descontínua. E assim a gente tem as duas fitas sendo montadas e vão ficar prontas. Lembrando que é semi-conservativa, então a gente vai ter uma dupla fita de DNA aqui em cima e uma dupla fita de DNA aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente finaliza hoje a replicação do DNA.